deixa eu falar de um jovem de 18 anos de idade que morreu afogado, cara, numa lagoa lá em Planaltina de Goiás. Essa é a lagoa em torno aqui do nosso Distrito Federal. Inicialmente, o caso, gente, ele foi tratado como morte acidental, mas o episódio agora está sendo investigado como morte provocada e possivelmente por uma moto aquática, um jet ski. Vambora as informações aí. Ao vivo, quem vai bater esse papo com a gente é Ana Bianchini. Aninha está com a gente e conta tudo. Vem pra cá, minha querida. Muito boa tarde. Bom ter ela aqui no nosso Balanço Geral. Boa tarde, Fred. Uma ótima tarde para você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui na programação do Balanço Geral. A gente volta a falar a respeito desse caso, isso porque tudo isso aconteceu no dia 7 de setembro, num domingo, na Lagoa Formosa, que fica aqui em Planaltina, em torno do Distrito Federal. A vítima, Denilson Galvão, de 18 anos de idade, um jovem que foi curtir uma festa de cavalgada, um evento tradicional que acontece aqui em Planaltina de Goiás, e ele foi para esse evento com alguns amigos. Esse evento aconteceu no domingo, bem pertinho da Lagoa Formosa, porque, como você bem disse, Fred, a gente está falando de um ponto turístico aqui de Planaltina de Goiás, e durante o final de semana também muitas pessoas vão para lá para curtir o lazer, andar de lancha, enfim, tudo isso acontece. Inclusive uma movimentação intensa dentro dessa lagoa de embarcações. A gente está falando de jet ski, de lanchas, de barcos pequenos, menores. Isso faz parte da rotina dos moradores daqui da região. O que acontece? Esse jovem, ele foi então para esse evento que aconteceu no dia 7 de setembro com alguns amigos. Por volta das 4 horas da tarde, eles decidiram entrar na lagoa. A informação que a gente tem é que continham avisos ali de que não poderia entrar naquela área. Mesmo assim, esses jovens, eles entraram na lagoa. Nesse momento, os outros jovens conseguiram nadar e voltar, mas o Denilson, ele não voltou para a superfície. E aí já começou todo aquele desespero, polícia militar acionada, bombeiros, trabalho de resgate, buscas. Acontece que as pessoas conseguiam ver aonde estava ali o corpo desse jovem. Eles só não conseguiam alcançar e nem trazer o corpo daquele jovem. No início, tudo isso estava sendo investigado, nem investigado, né? Estava sendo tratado como um acidente, digamos assim, um afogamento. Essa era a linha, apesar de que o laudo teria apontado, sim, né, esse atestado de óbito, que tinha uma lesão na cabeça dessa vítima. Depois de um tempo, depois de novas versões, a Polícia Civil entrou no caso e agora a gente está falando aí de um possível, né, crime cometido por um piloto de jet ski. Seria essa uma das linhas de investigação agora, né, doutor? Primeiro, muito obrigada por atender a gente, por receber a nossa equipe, e explica para o pessoal de casa em que momento deixa de ser um acidente e a gente entra com uma linha de investigação envolvendo aí um possível atropelamento de jet ski. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Fred. Bom, a princípio, como você bem mesma disse, nós tratamos a situação como uma morte acidental por afogamento. Ocorre que o pai da vítima, o seu Delson, nos procurou, inclusive eu conversei com ele, foi o primeiro contato que nós tivemos, e ele trouxe alguns relatos de que algumas pessoas que estavam presentes no evento teriam dito que o seu filho teria sido atingido por um jet ski e que isso teria ocasionado a lesão que foi constatada no laudo e que isso teria contribuído, portanto, para a morte por afogamento. O laudo diz especificamente que a morte foi por asfixia por afogamento, só constatou essa lesão na cabeça da vítima. E a partir disso a gente então começou a aprofundar, né? Não descartando que teria sido uma morte acidental, mas tentando verificar essa possibilidade de onde teria partido essa lesão na cabeça da vítima. E nós fizemos diversas oitivas e chegou-se de fato o relato, algumas pessoas trouxeram um relato, que existia ali naquela região, naquele momento, alguns jet skis, né? Alguns veículos aquáticos rondando ali próximo às pessoas, próximo onde estavam os banhistas. E existe um relato especificamente que diz que viu um momento muito próximo do momento em que a vítima se afogou, um jet ski passando nas proximidades. E a gente tem trabalhado com essa linha de investigação, seja para confirmar, seja para descartar
A gente já ouviu diversas pessoas a respeito desses fatos. Inclusive, já identificamos ali os jet skis que estavam rondando a região, especificamente aqueles que estavam mais próximos onde estavam localizados os banhistas. Inclusive, ontem nós fizemos a perícia de local, ontem nós fomos com a Polícia Científica e junto com o apoio do Corpo de Bombeiros, fizemos um trabalho lá de perícia de campo, mergulhamento, para constatar como era o fundo do lago, as proximidades, para ver se tinha algum tipo de elemento rochoso ou de pedra que pudesse ter causado essa lesão na cabeça da vítima. Então, a gente tem diligenciado, aprofundado bastante as investigações para verificar se essa lesão foi causada ou por, de fato, um veículo aquático, que eventualmente tenha atingido a cabeça da vítima e que certamente teria contribuído para a morte por afogamento, ou se essa lesão na cabeça pode ter sido através de ter atingido alguma pedra eventualmente existente ali nas proximidades do lago. Se a morte do Denilson, de fato, tiver sido causada por uma moto aquática, se a polícia tiver essa confirmação, a gente está falando de qual crime e de quantos crimes, porque além disso, essa pessoa, se isso de fato aconteceu, ela não ficou para ajudar, ela não prestou socorro, não participou do resgate e até o momento também não procurou a delegacia. Sim, se ficar constatado que de fato a lesão causada na vítima foi em decorrência do veículo aquático, e isso certamente a perícia vai conseguir dizer com maior precisão, mas isso pode ter contribuído para o afogamento, a gente pode até estar diante de uma situação de um homicídio culposo, né, quando a pessoa não tem a intenção de matar, mas como esse choque pode ter contribuído para o afogamento, nós podemos trabalhar com essa hipótese, além da omissão de socorro e eventuais desdobramentos que isso podem ocasionar. A gente tem que verificar também se a pessoa, se de fato a pessoa que estava conduzindo esse veículo aquático tinha habilitação para tanto, até porque a condução desses veículos requer uma habilitação específica. Então, tudo isso a gente vai aprofundar a partir do momento que houver essa confirmação se houve ou não esse choque com o veículo aquático. E, doutor, a gente está falando, como você disse aí, como o pessoal de casa também pôde perceber, de um processo de investigação que ainda pode demorar, algumas pessoas ainda precisam ser ouvidas, tudo isso está sendo muito bem apurado para conseguir, então, trazer a resposta para essa família. Família essa, Fred, que inclusive já está aguardando a nossa equipe. A gente vai conversar daqui a pouquinho com a família do Denilson. Vamos preparar uma reportagem especial completa, contando toda essa história, relembrando, né, desde o dia em que tudo isso aconteceu, o início das tratativas até o momento, então, em que a Polícia Civil entra no caso e agora investiga a morte do Denilson como um possível crime. E tudo isso a gente vai continuar acompanhando. Também é importante a gente falar, Fred, que apesar da gente estar falando da Lagoa de Formosa, Lagoa Formosa, um ponto turístico aqui da região, muito querida pelos moradores e também com alguns avisos, a gente está falando de um lugar que também é considerado perigoso, um ponto onde vários afogamentos já foram registrados e, mais do que isso, vários acidentes aquáticos já foram registrados por ali, justamente por causa dessa presença. Muitas motos aquáticas por lá, muitas lanchas por lá. É uma movimentação que se assemelha bastante ao nosso Lago Paranoá, aí em Brasília, por exemplo. Então, a gente sabe que nesse momento todo cuidado é pouco e esse cuidado a Polícia Civil também está tendo no processo de investigação. Cara, pois é, e a gente vê muita lanche, muitos jet skis aqui no Lago Paranoá. Falamos desse problema que pode acontecer aqui em Brasília. Estamos falando de um caso no entorno do Distrito Federal. Quero que também vocês pensem, como eu falei no trânsito, na água, ingerir bebida alcoólica e pilotar essas motos aquáticas, ingerir bebida alcoólica e pilotar lanche, pode trazer uma tragédia também. A gente vai continuar, inclusive, noticiando cada detalhe que vier desse caso aí para vocês. Aninha, muito obrigado pelas informações. Beijo grande para você, querida.